Olá, doutor Jorge, muito obrigada por fazer parte dessas conversas. Sim, estamos tentando já faz tempo, né? Você foi um dos primeiros que eu falei, mas estava super ocupado. Obrigada por ter arranjado um tempinho para falar comigo e com todo mundo, que já temos a sala bastante cheia. Deixa eu te tirar do mudo. Pronto. Você já tem a palavra, doutor Jorge. Muito obrigada. Quando quiser, pode começar. Obrigado, Laila. Boa tarde a todos do Brasil. Boa noite, pessoal de Portugal. Um prazer estar aqui com vocês. Eu queria agradecer de novo o convite feito pela Laila. É um grande prazer, uma iniciativa fantástica. E ela me pediu para, nesse tempo de Covid, que nós estamos passando uma dificuldade muito grande, o mundo inteiro, mas tenho certeza que nós vamos passar mais fortalecidos dessa história, viu? Eu tenho dito isso rotineiramente. Mas ela me pediu para fazer um bate-papo com vocês sobre prolapso genital, a gente está atualizando todos os papers da IUGA. Nós fizemos diretriz aqui no Brasil, faz tempo que a gente não tem um guideline em uroginecologia aqui no Brasil, nunca tivemos, e agora a gente tem. E eu queria discutir isso com vocês, e acho que vai ser muito bacana se a gente puder discutir informalmente. Se vocês tiverem dúvidas, eu estou à disposição, e a gente pode fazer uma discussão, inclusive durante a apresentação, se vocês quiserem, ou se vocês tiverem uma dúvida, vocês pedem a palavra para a Laila, ela abre, e a gente pode discutir. Eu sei que tem residentes aí. Fala, Laila. Para me pedir a palavra, ou levanta a mãozinha ou me escreve no chat que eu abro o microfone. Perfeito. Então, eu sei que tem residentes aí, pelo que eu vi do grupo, mas acho que a gente vai ser uma discussão bem interativa e espero que possa tirar algumas dúvidas de vocês. Bom, vamos começar falando sobre os tópicos da apresentação. Então, nós vamos falar sobre definição, importância, anatomia. Não dá para fazer cirurgia reconstrutiva sem conhecer profundamente a anatomia, nós vamos conversar um pouquinho sobre isso. Etiopatogenia, fatores de risco que vocês estão cansados de conhecer, algumas coisas novas, principalmente com relação a atletas, diagnóstico, tratamento e o tratamento cirúrgico. Então, nós vamos falar sobre um pouquinho de tratamento conservador, e aí espero que tenham várias fisioterapeutas que possam aumentar ainda mais a discussão, além da Laila, e um pouquinho sobre pessário também, acho que é uma coisa bem importante para a gente discutir. Com relação à definição, essa é uma definição aceita pela International Continence Society, pela International Gynecology Association, que é a IUGA, e que diz que o prolapso dos órgãos pélvicos é uma alteração anatômica, onde você tem um descenso que pode ser da parede vaginal anterior, posterior e o apical, aí entende-se útero ou cúpula vaginal. Com relação à importância, está diretamente relacionado à prevalência. Ele tem aumentado muito, inclusive, com o aumento da expectativa de vida da mulher. E em 1950, no Brasil, para vocês terem uma ideia, a expectativa de vida era de 50 anos. Agora, a expectativa de vida no Brasil, considerando o Norte e Nordeste, chega a 75 anos. E a tendência é que em 2050 chegue a 80 anos. Então, nós vamos nos deparar com mais disfunções do assoalho pélvico e nós precisamos tratar da melhor maneira possível. E acredita-se que haverá um aumento de 46% em 2050 e nas multíparas a gente pode ter 40% a 60% de disfunções do assoalho pélvico, incluindo o prolapso genital. Então, é uma prevalência extremamente alta. E também quanto à recidiva, 17% em 10 anos. Se a gente falar em disfunção do assoalho pélvico como um todo, incluindo a incontinência urinária, chega a 30%. E 26% de recidiva de prolapso quando ele é recorrente. Então, nós precisamos identificar precocemente, tratar ou mesmo prevenir precocemente. Com relação à anatomia, como eu disse, a gente não tem como tratar hoje sem conhecer profundamente a anatomia, principalmente depois de diversas mudanças de paradigma que nós tivemos após a idealização da teoria integral proposta por Petrus e Umest em 90,
e da teoria de Delancey, depois de dissecções de cadáver, na qual eles identificaram os níveis de suspensão da vagina. Então, a teoria integral diz que existe uma interação absoluta entre músculos, ligamentos, fáscias. Nós precisamos conhecer essas interações, onde se dão essas interações, para que a gente possa fazer um tratamento adequado. E o conhecimento anatômico dessas estruturas pode possibilitar uma cirurgia reconstrutiva adequada, né? Então, a teoria integral diz, se você restaura a anatomia de uma forma adequada, você pode restaurar a função. Quanto à musculatura, o principal deles é a musculatura do levantador do ânus, que vocês todos conhecem. Quando você tem um trofismo adequado dessa musculatura, o hiato urogenital, que é esse ponto de fraqueza, ele é diminuto, né? O hiato urogenital onde desemboca reto, vagina, uretra. Então, esse ponto de fraqueza sendo diminuto, você tem menos chance de ter o prolapso genital. Quando você tem uma hipotrofia, uma atrofia dessa musculatura, aumenta o hiato urogenital e você fica mais predisposto a ter o prolapso genital. E quanto a ligamentos e fáscias, nós precisamos entender que o ligamento útero-sacro é extremamente importante na topografia habitual dos órgãos pélvicos. Aqui ele vai do sacro até o anel pericervical, o colo do útero, e aqui a gente começa a entender a importância do anel pericervical, né? Então, a inserção do ligamento útero-sacro, muitas vezes a gente usa o útero-sacro para a gente fazer a correção do prolapso, e eu vou mostrar isso para vocês durante a apresentação. O ligamento cardinal, que é um pouquinho mais lateral e também se insere no anel pericervical. E ainda quanto a ligamentos, nós temos aqui, não participando da topografia habitual, mas assim no tratamento cirúrgico, o ligamento sacroespinhal, né? Que vai da espinha isquiática até a região sacral. Esse é um ligamento extremamente importante para fazer a pexia, e nós vamos falar um pouquinho sobre eles durante a apresentação também. Quanto às fáscias, nós precisamos entender as inserções das fáscias para que a gente possa identificar o defeito no intraoperatório e fazer a cirurgia de uma forma adequada. Então, nós temos lateralmente o arco tendíneo, que vai da espinha isquiática até a região do pubis, bilateralmente, né? Essa é a inserção lateral da fáscia pubcervical. Nós temos a inserção superior, que é no anel pericervical. De novo, a importância aqui do anel pericervical. E a fáscia retovaginal, que se interpõe entre o reto e a vagina. E você tem a inserção lateral no arco tendíneo do músculo levantador do ânus, inserção inferior no corpo perineal, que eu vou mostrar para vocês a seguir, e superior também no anel pericervical. Então, o conhecimento dessas inserções possibilita você fazer uma cirurgia reconstrutiva adequada. Antigamente, a gente fazia uma sutura em bolsa, uma colporrafia tradicional, na região da face, ponto final, né? Só que 10% dos casos só você tem uma ruptura central. Então, você deixa de tratar em 90% das vezes. E com relação ao corpo perineal, nós temos o corpo perineal que é formado por fibras do músculo cavernoso ou bulbo esponjoso, bulbo cavernoso ou bulbo esponjoso, transverso superficial do períneo, esfíncter externo do ânus, de cada lado, ele se insere na região central, onde está o centro tendíneo do períneo, e faz com que haja uma distância razoável entre a fúrcula vaginal e o ânus, e isso faz com que o hiato urogenital seja menor, com isso menos chance de prolapso, ao passo que quando você tem uma ruptura do corpo perineal, há uma abertura desse hiato urogenital e faz com que você tenha uma maior predisposição ao prolapso genital. Esse aqui é o diagrama muito feliz do professor Willy Dávila, dos Estados Unidos, da Flórida, em que ele mostra todas essas inserções, né? Então, você tem o corpo perineal embaixo, está conectado à face retovaginal, por sua vez ao colo do útero, anel pericervical, onde nós temos ligamento útero-sacro e cardinal. E eu falei para ele que a única coisa que faltou nesse diagrama é justamente a fáscia pubocervical anteriormente conectando no anel pericervical. E isso com relação à anatomia. E o professor John Delancey, ele idealizou os níveis de suspensão da vagina pelas dissecções de cadáver que ele faz, e ele mostrou que existem 3 níveis da vagina. Então, nível 1, onde estaria o ápice, onde nós temos o ligamento útero-sacro e o ligamento cardinal. Quando você tem uma lesão no nível 1, você tem o prolapso apical. Você tem o nível 2, onde você tem a fáscia pubcervical anteriormente, retovaginal posteriormente,
que se insere no arco tendíneo lateralmente, então você vê nitidamente um paracorpus aqui, e o nível 2 seria responsável por uma cistocele ou retocele, ou procidência da parede vaginal anterior ou posterior, como se diz atualmente. E o nível 3, onde você não tem o paracorpus, né? Existe uma inserção direta na musculatura do levantador do ânus, ou então nos órgãos, né? Então, aqui nós temos a parte distal da vagina, onde tem o ligamento puboretral, responsável pela continência urinária, e também o corpo perineal posteriormente. Então, essa é a região mais distal, nível 3 de Delancey. Então, esses 3 níveis de Delancey. Então, nós temos o prolapso anterior, podemos ter o posterior e podemos ter o apical. Importantíssimo nós diagnosticarmos, antes de qualquer tratamento, qual desses compartimentos está comprometido. Muitas vezes tem um comprometimento multicompartimental, né? Então, você tem que tratar todos que estão envolvidos num eventual prolapso, mesmo que seja um prolapso menor no posterior, por exemplo, e o maior no anterior, você tem que corrigir os dois, senão, se você corrigir só o anterior, ela vai descompensar o posterior e você, em 6, 7 meses, você vai ter que operar novamente. Então, nós temos que corrigir todos os compartimentos comprometidos. Com relação à etiopatogenia, vocês estão cansados de saber, existe ou uma lesão muscular ou uma lesão do tecido conectivo, como fascias, ligamentos, ou ambos, né? Como é o mais frequente. E fatores de risco, desde gestação, a própria gestação, o parto, a deprivação estrogênica comum na menopausa, cirurgia vaginal, principalmente por denervação, a normalidade do tecido conectivo e aumento crônico da pressão abdominal, como constipação ou mesmo obesidade. E agora a gente tem estudos muito fortes mostrando que atletas ou aumento da pressão por atividade física de alto impacto pode ter um comprometimento importante, como na nossa publicação, que foi a tese de mestrado da Thais, mostrando uma meta-análise de prevalência da incontinência urinária em mulheres que fazem atividade física de baixo, médio e alto impacto, mostrando que existe um aumento da prevalência em todos eles, 1,9 vezes maior nas pacientes com baixo impacto e quase 5 vezes maior nas pacientes que fazem atividades de alto impacto. Quanto ao diagnóstico, fundamental a anamnese e análise da queixa clínica de uma forma minuciosa, inclusive queixas urinárias e intestinais e de prolapso, como bola na vagina, por exemplo. O exame ginecológico tem que ser compartimentalizado, para a gente ter uma ideia do tipo de prolapso em cada compartimento, e para isso a gente usa válvulas vaginais para avaliar, aqui no caso, o compartimento anterior, e nós invertemos a válvula para ver o posterior, e devemos avaliar também o apical durante uma manobra de Valsalva. Com isso, a gente fica sabendo qual o tipo exato do prolapso de cada paciente. Exames de imagem, como ultrassom 3D ou 4D, ou mesmo a ressonância magnética. Hoje a gente faz muito ultrassom 3D e 4D, até por parte científica, mas a indicação mesmo não é muito comum, né? A gente faz mais nas recidivas e nos casos mais difíceis. Aqui um exemplo de um ultrassom 3D mostrando o hiato urogenital numa mulher continente, e aqui o hiato urogenital de uma mulher com um prolapso importante, mostrando uma abertura absoluta desse hiato urogenital. E também com relação aos questionários de qualidade de vida, que entram na avaliação, inclusive, do tratamento da paciente, né? É muito importante isso a nível científico e também a nível privado, que vocês podem mostrar para a paciente como que ela evoluiu. Só que esse questionário tem que ser simples, tem que ser prático, porque senão ele não vai ser utilizado, né? Então, a gente teve o primeiro em prolapso, que foi, como vocês podem observar, o PECOL, né? Que é o Prolapse Quality of Life Questionnaire, que foi idealizado por Alex Di Geso e publicado em 2005. Só que são 20 questões que você avalia, né? E é pouco prático. E foi também validado para o português pelo pessoal da Escola Paulista, tendo essa validação aqui, então, em 2011, fazendo com que a gente utilizasse muito esse questionário nessas pacientes de prolapso, mas, como eu falei, era muito pouco prático. E aí a Thais Peterson, que foi hoje é uma assistente do HC, ela foi do nosso setor,
ela foi enviada como fellow para o serviço do Willy Dávila, na Cleveland Clinic, na Flórida, e ficou 1 ano e meio, e ela idealizou esse questionário, né? O Pelvic Floor Border Questionnaire, que é um questionário extremamente simples, é um questionário em que em 9 questões você avalia todas as disfunções do assoalho pélvico, desde urinárias até de prolapso, obstrutiva, evacuatória e sexual. Então, em 9 itens, você avalia o pré e pós-tratamento. É muito fácil de avaliar, basicamente, a pontuação é em 5 itens em cada questão, né? 0 significaria não tem nenhum incômodo e 5 teria um incômodo muito grande. Aí você tem a pontuação total dessas 9 questões, dividido pelo número de questões, multiplicado por 20, você tem a pontuação dessa paciente. E foi publicada agora, em 2019, a validação para o português. Nós temos utilizado muito esse tipo de questionário nas nossas publicações. O exame ginecológico, a gente sempre tem que examinar a paciente com um enchimento confortável da bexiga, para que a gente avalie durante o esforço a perda urinária. O prolapso genital, do jeito que eu falei para vocês, né, sempre compartimentalizado. Avaliar a inervação periférica, principalmente atrás desses 2 reflexos básicos, seria o cutâneo anal e o clitóris bulbocavernoso. Então, se você coloca ou uma agulha de insulina ou um éter, algum algodão com éter, você vai ter uma contração reflexa do esfíncter ou ânus, e quando você manipula o clitóris, você tem uma contração reflexa do bulbo cavernoso. Com isso, a gente tem a inervação periférica, se está adequada ou não. Outro ponto muito importante numa avaliação ginecológica é a gente se atentar para a característica da mucosa, né? Quando a gente se depara com uma mucosa absolutamente enrugada, como nesse caso, apesar de ter um prolapso de 3º grau anterior, isso me dá um prognóstico bom em termos de usar a própria face da paciente para fazer um tecido, utilizar o tecido nativo para a reconstrução desse assoalho pélvico. Ao passo que, se a gente se depara com esse tipo de mucosa absolutamente lisa, uma recorrência, um prolapso de 3º grau também, eu posso ter alguma dificuldade de encontrar tecido nativo, e aí eu preciso estar preparado para utilizar, por exemplo, uma tela sintética para corrigir esse prolapso. Então, tudo isso a gente pode ver na avaliação ginecológica, além de quantificar o prolapso, que é importante para que a gente tenha o pré e pós-tratamento, e a gente utiliza o POPQ, que todos vocês conhecem, que é a classificação do prolapso dos órgãos pélvicos, Pelvic Organ Prolapse Quantification, que foi publicado na Yuga há muito tempo e é o que a gente tem adotado hoje de uma forma mais simplificada. Se vocês quiserem, na discussão, depois a gente pode pormenorizar essa avaliação do POPQ, mas basicamente durante a manobra de esforço, a gente vê aonde está o compartimento anterior, posterior e apical mais proeminente em relação à carúncula menal. A gente adota para posições intravaginais com sinal menos e extravaginais com sinal mais, sempre em centímetros. Com isso, eu consigo saber exatamente onde está o prolapso dessa paciente. Dessa forma, a avaliação do prolapso passou a ser reprodutível, né? Então, tanto faz eu fazendo a avaliação, a Laira fazendo a avaliação, o prolapso vai ser o mesmo, coisa que não era antigamente. Então, dessa forma, a gente consegue objetivar o tratamento. Esse é o estadiamento do prolapso pelo POPQ, que vai estadiamento 1, quando vai até 1 centímetro acima da carúncula menal, grau 2 de -1 para +1, grau 3, quando vai até próximo ao comprimento total de vagina prolapsado, que seria comprimento total -2. Então, por exemplo, se você tiver um comprimento total de vagina de 9 centímetros, de +1 a +7 seria o prolapso de 3º grau, e o prolapso de 4º seria +7 a +9, ou seja, prolapso completo. Dessa forma, você consegue estadiar em prolapsos importantes, ou não gosto da palavra severo, porque isso é um anglicismo, mas seria um prolapso maior de 3º e 4º grau e um prolapso menor de 2º grau, de 1º e 2º graus.
Com relação ao tratamento, então, como eu disse, nós podemos fazer um tratamento conservador ou um tratamento cirúrgico. Tratamento conservador, mudando o estilo de vida da paciente, com relação à obstipação crônica, com relação à TOI. Eu não gosto muito de mexer no estilo de vida com relação à atividade física, porque se a paciente gosta de fazer um esporte, a nossa obrigação é prevenir as disfunções do assoalho pélvico e não fazê-la parar com esse esporte. Fisioterapia, que é um carro-chefe até grau 2, e aí entra de uma forma importante também no pós-operatório. Pessário naquelas pacientes que não querem ser submetidas a cirurgias, e os tratamentos cirúrgicos em si, a reconstrutiva e a cirurgia obliterativa, como a colpocleise, que é uma ótima cirurgia para pacientes que têm prolapsos severos, complicações clínicas e que sabidamente não querem ter mais atividade sexual. E a reconstrutiva, que nós vamos conversar muito sobre durante a apresentação, que é utilizando sítio específica, que é a nossa preferência, tecido nativo da paciente, o uso de tela vaginal, em últimos casos, nós vamos discutir isso, e a colposacrofixação, que é considerado o gold standard para o prolapso apical, principalmente quanto a pacientes jovens. Qual tipo de tratamento eu vou escolher? Eu devo individualizar os casos. Não dá para normatizar, eu faço sempre por essa via, eu faço sempre para essa via, eu faço sempre esse tipo de cirurgia. A gente tem que individualizar, tem que avaliar cada paciente. Isso vai depender da idade dela, da recidiva, se existe faixa para fazer uma cirurgia reconstrutiva, condições clínicas, grau do prolapso, atividade sexual. Então, tudo isso deve ser avaliado de uma forma pormenorizada com a paciente e o próprio desejo da paciente. Tratamento conservadores, como eu disse, intervenções de estilo de vida. Eu só não gosto de mexer muito no estilo quanto a esportes, né? Se ela gosta de fazer algum esporte, ela deve continuar, mas a gente pode mexer na perda de peso, evitar atividades que elevem a pressão abdominal, como a constipação crônica, a gente pode mexer, por exemplo, na dieta dela. Enfim, intervenções de estilo de vida que sejam sadias para essa paciente. Fisioterapia pélvica, como eu disse a vocês, ela deve ser carro-chefe até prolapso de segundo grau, ou então no pós-operatório e na prevenção, né, das pacientes. Por exemplo, pacientes atletas, talvez seja interessante, talvez não, seja interessante a gente indicar a fisioterapia pélvica como método preventivo e não fazer com que elas parem com a atividade esportiva. E o pessário, que é um dispositivo inserido na vagina para fornecer suporte naquelas pacientes que não querem ser submetidas à cirurgia e tem um prolapso importante, terceiro e quarto graus, por exemplo, é uma ótima indicação também, com resultados bastante interessantes. Esses são os tipos de pessários que a gente tem os pessários de suporte e os pessários oclusivos. Os pessários de suporte, os mais utilizados de longe, são os de anel, né? E aqueles que têm útero com prolapso terceiro grau, eles se dão melhor com o anel com membrana, pelo peso do prolapso em si, ou o Danitz, tá? Então, mas não existem trabalhos que comparem um pessário com o outro, né? Ainda é desconhecido se um dispositivo é superior com o outro. Isso a gente precisa ter mais estudos randomizados comparando um com o outro. Além disso, não há evidências na literatura de qual o período ideal que você deva sugerir para que a paciente troque o pessário, ou tire o pessário, lave, coloque de novo. Existem relatos de 15 dias até 6 meses, né? Mas eu não gosto de deixar mais do que um mês, a gente varia de 15 dias a um mês, por conta de lesões, de erosões vaginais, mesmo de fístulas retovaginais já descritas, mas há quem faça dessa maneira, até por 6 meses. Esse é um estudo da Yuga, publicado, mostrando o quão é utilizado, o quão é indicado o pessário no meio ginecológico e uroginecológico, né? Vejo que na América do Norte, quase 90% dos profissionais lembram e sugerem pessário para seus pacientes, enquanto que na América Latina, menos do que 50%, né? Nós fizemos uma publicação recente, inclusive com o pessoal da Unicamp, na qual nós avaliamos o quão é indicado no nosso meio. Então, na nossa jornada internacional de uroginecologia da USP e na SOGESP, que é um congresso de ginecologia do estado de São Paulo, bastante forte, que vocês conhecem,
menos de 50% não o prescreviam. Então, a gente precisa ter esse costume de, pelo menos, lembrar de oferecer isso para as pacientes de prolapso com prolapsos importantes. Esse é um estudo espanhol, publicado no International Journal, a revista da IUGA, agora em 2018, com anel, né, com pessário de anel. Vejam só, 94 pacientes, prolapso terceiro e quarto graus, 27 meses de seguimento, e eles pediam para pacientes retirar o pessário a cada 6 meses. E mostraram 80% de continuidade com o método, de satisfação com o método, né? Mas, de novo, a gente não gosta de deixar tanto tempo com o pessário, mas esse é um estudo que mostrou bons resultados. Com relação ao tratamento cirúrgico propriamente dito, eu não sei se alguém tem alguma dúvida até aqui com relação à anatomia, com relação a tratamentos não cirúrgicos. Você prefere continuar e fazermos a discussão depois ou quer ir conversando? Podemos continuar. Você que manda. Não, aqui eu só obedeço. Então, vamos continuar e a gente faz uma discussão no final? Pode ser. Ok. Então, com relação ao tratamento cirúrgico, então nós temos os objetivos de corrigir todos os defeitos. Acabei de falar para vocês, não adianta corrigir o mais proeminente e deixar o menos, porque vai ter uma descompensação e a gente vai ter que reoperar essa paciente. E lembrar que prolapso anterior de terceiro e quarto grau quase sempre estão acompanhados com um prolapso apical. A gente precisa se atentar a isso e fazer uma correção concomitante. Melhorar funções do trato urinário, intestinal e sexual e nunca hipercorrigir, obviamente. Com relação ao compartimento anterior, vamos falar de cada compartimento. Então, nós temos diversas técnicas cirúrgicas, nós devemos sempre avaliar, como eu disse, um compartimento apical quando você tem um compartimento anterior muito comprometido, com 3, terceiro e quarto graus. A via vaginal pode ser reconstrutiva, nós utilizando o próprio tecido da paciente, que é da nossa preferência, desde que haja o tecido a ser reconstruído, e telas somente nessa situação, com prolapso acentuado, terceiro e quarto graus, recidiva, e que não haja fáscia para que se possa fazer uma correção adequada, principalmente o que mostrou depois da warning da FDA de 2008, depois de novo em 2011, que saindo muitas telas do mercado por conta dessas complicações. Para vocês terem ideia, em 2010, tudo nos Estados Unidos é muito grande, né? Então, eles têm 100 mil cirurgias para prolapso por ano. Então, de 100 mil pacientes, eles colocaram, em 70%, eles colocaram tela, né? Então, cada 3 pacientes, uma colocava tela, 30%. Então, é um absurdo, né? Hoje a gente usa a tela em situações bastante raras. E essas situações são prolapso acentuado, recidiva e sem face. Nós fizemos um manual da Febrasgo em 2015, que foi uma força-tarefa que nós fizemos quando eu era o presidente do Comitê Nacional Especializado de Uroginecologia da Febrasgo. Reunimos aqui na nossa jornada o Brasil inteiro e nós fizemos uma força-tarefa de dividir em grupos para fazer o guideline em cada doença uroginicológica, de acordo com revisão sistemática, meta-análise e expert opinion, dependendo do que nós temos aqui no Brasil para fazer uma cirurgia ou outra. E aí saem os guidelines que eu vou mostrar depois para vocês. Quanto à correção anterior sítio-específica, ou seja, utilizando o tecido da paciente, nós precisamos conhecer aqueles pormenores anatômicos que eu comentei. Então, a paciente pode ter um defeito lateral, e aí a gente faz uma reinserção no arco tendíneo, que pode ser bilateral. A paciente pode ter um defeito transverso, que é a grande maioria, e os prolapsos maiores, normalmente existe um defeito misto de lateral com transverso, tá? E aí basta inserir a fáscia no anel pericervical, ou um defeito central, que aí sim aquela sutura tipo jaqueta ou sutura em bolsa funciona, mas que somente 10% das pacientes têm somente o defeito central. É isso que eu estava chamando a atenção. Aqui um exemplo de uma paciente com uma cistocele, e aqui vocês veem um defeito central. Então, ela tem uma fáscia bastante boa e que eu uso o próprio tecido dela para fazer uma sutura tipo jaqueta e corrigir, assim, o prolapso anterior.
O difícil é quando você se depara, como eu disse, com esse tipo de prolapso, onde que a mucosa é absolutamente lisa, aí provavelmente eu tenho que utilizar uma tela vaginal com a fixação no ligamento sacroespinhal. Esse aqui não existe mais no mercado e a gente usa então essa tela, que é o Calister S, que a gente usa para fazer a correção por via vaginal e o prolapso anterior e apical, fazendo a apexia no ligamento sacroespinhal. Essa aqui faz parte da nossa força-tarefa de fazer os guidelines brasileiros. Isso aqui foi no tocante ao prolapso anterior, né, feito junto com o pessoal da Unicamp, na qual nós mostramos nessa meta-análise que em 98% das vezes o prolapso apical o prolapso anterior grau 3 e 4 está acompanhado com o prolapso apical, indo de encontro com o que nós acabamos de conversar. E essa é a principal meta-análise que foi feita, que é do Christopher Maher da Austrália, publicada na Cochrane Database em 2016, comparando tudo sobre o prolapso. No tocante ao prolapso anterior, eles mostraram que a tela sintética absorvível foi melhor que a colporrafia tradicional e a tela sintética inabsorvível foi melhor ainda, com risco relativo de 3,15. Porém, não houve diferença quanto ao questionário de qualidade de vida, a dispareunia foi similar e, vejam só, 11,4% de extrusão no grupo de tela, o que gerou uma cirurgia em 7% das vezes. Então, o ponto mais importante numa avaliação de um estudo é você avaliar a taxa de reoperação. Então, veja que a taxa de reoperação foi de 11% no grupo de tela e 4% no grupo sem tela, mostrando que houve mais reoperação no grupo de tela, apesar de uma melhor eficácia, por conta de necessidade de tratamento de complicações. Então, hoje a tela está indicada nessas situações em particular, diferentemente desses estudos que basicamente levavam em consideração somente o grau de prolapso. E posterior, como que é com relação à parede vaginal posterior? Menos ainda a gente recomenda a tela, né? Ou quase nunca é necessária a correção de tela, porque quase sempre você encontra um tecido adequado, a face retovaginal, o septo retovaginal, adequado para fazer uma correção. Então, quase nunca a gente usa a tela vaginal. Eu não sei se o Hélio está na plateia, mas... O doutor Hélio ainda não chegou, mas ele deve estar chegando, ele vem. O Hélio comentou ele deve ter pego um pouco de trânsito entre a sala e a cozinha, mas deve estar chegando. É que o Hélio comentou na aula do Ricardo, sexta-feira, sobre a possibilidade de corrigir a enterocele pela via vaginal. É exatamente isso que eu vou mostrar para vocês. Aqui é uma enterocele, você vê um toque retal. Aqui uma face retovaginal bastante boa. O colo do útero está lá em cima. Então, nitidamente, desinseriu a face retovaginal do colo do útero. Então, como o Hélio falou na sexta-feira, basta você suturar essa face retovaginal no colo do útero para que você corrija essa enterocele, que é o que foi feito. Aqui, depois da sutura, você corrige o defeito posterior pela via vaginal. Naquela meta-análise do Christopher Maher, no tocante à parede vaginal posterior, a única coisa que ele mostrou uma diferença significativa é que a via transvaginal foi melhor que a via transanal. Não houve diferença nem com relação à parte anatômica, nem no POP-Q, se você comparar sítio específica com tela absorvível ou inabsorvível. Então, a gente não deve usar ou não se utiliza a tela na parede posterior. E com relação ao apical, que é o ponto que eu diria mais importante, né? Que é mais difícil, vamos dizer assim. Você tem via vaginal ou via abdominal, que é o que o Ricardo mostrou sexta-feira, que nós vamos discutir um pouquinho. Então, a cirurgia vaginal pode ser reconstrutiva, de preferência, ou obliterativa naquelas pacientes que têm complicações clínicas, idosas, que não querem ter atividade sexual. De novo, é uma ótima cirurgia, a gente tem feito bastante. Na reconstrutiva, a gente usa o tecido próprio da paciente, sempre utilizando algum ligamento, então, ou a fixação no sacro espinhal, ou encurtar o ligamento útero-sacro, ou mesmo fazer uma esteropexia no próprio ligamento sacroespinhal. Cirurgia de Manchester, somente nos casos de ter uma hipertrofia de colo e um prolapso uterino de primeiro grau, que você amputa o colo hipertrofiado e faz uma apexia
encurtamento do paramétro e do ligamento lateral, do útero sacro e do ligamento lateral, na região anterior do colo do útero. As telas, somente naquela situação que eu disse, prolapso acentuado, recidiva e sem fáscia, e sempre, se possível, fazer a correção anterior e apical, fazendo apexia no ligamento sacroespinhal. E a copoclese é a obliterativa. Na via abdominal, você pode fazer uma coposacrofixação, que foi extensamente discutida na sexta-feira, ou a histerosacropexia, que eu vou mostrar para vocês durante a apresentação. Isso pode ser feito por via aberta, por laparoscopia ou por laparoscopia assistida por robô. Vamos falar sobre cada uma delas. Fixação sacroespinhal. Então, para fazer essa cirurgia, a gente precisa conhecer toda a anatomia envolvida, porque já foram relatados vários casos, inclusive de óbitos, por lesão de artéria pudenda, por exemplo, e a paciente acabou chocando e acabou obtuando em vários casos descritos no mundo. Então, aqui nós temos a artéria pudenda, nós precisamos entender que passa exatamente atrás da espinha isquiática, aqui nós temos a glútea inferior, e o nervo pudendo que passa junto com a artéria pudenda. Por conta disso, a gente faz uma sutura ou a colocação de algum dispositivo, sempre 2 centímetros medial à espinha isquiática, justamente para não ter esse tipo de lesão. Nós temos há mais de 10 anos, lá no nosso setor, no Hospital das Clínicas, da Universidade de São Paulo, a gente tem uma linha de pesquisa muito forte em cadáver fresco, em dissecção de cadáver fresco. Eu vou mostrar para vocês uma dissecção que foi feita para mostrar a artéria pudenda em relação à espinha isquiática. E vocês vão ver que realmente a gente tem que passar 2 centímetros medialmente. Eu vou mostrar uma dissecção vaginal e depois, por via abdominal, nós vamos dissecar a hipogástrica e nós vamos saber aonde passa em relação aos dispositivos. Então, aqui vocês veem o espinha isquiática apontado pela pinça. De lá vai sair o ligamento sacroespinhal, que apesar de uma senhora de 80 anos, ele é extremamente forte. Então, aqui a musculatura do levantador do ânus e aqui o ligamento, que é o ligamento sacroespinhal. Tá? Então, vai ser feito um ponto de sutura na espinha isquiática, até para servir de maneira anatômica e didática. Então, aqui esse ponto está na espinha isquiática e aqui o ligamento. Foi passado um dispositivo, que podia ser um fio de sutura, alguma coisa, 2 centímetros medial à espinha isquiática em cima do ligamento sacroespinhal. Depois fizemos uma abertura abdominal e puxamos esses dispositivos para a região intraabdominal. Então, foi feita a dissecção abdominal e aqui nós temos, então, o fio de sutura e o dispositivo. Fizemos, então, a dissecção da hipogástrica. E a pudenda é uma continuação da hipogástrica lá embaixo. Então, aqui nós vamos ver a hipogástrica, que é o promontório, onde a gente faz a sutura quando faz a coposacro. E vocês vão ver a artéria obturatória entrando no canal obturador. E continuando a hipogástrica, vocês vão ver a artéria pudenda exatamente agora, a artéria pudenda exatamente onde está o fio de sutura, 2 centímetros lateral a esse dispositivo. Então, esses conhecimentos anatômicos são muito importantes para a gente evitar lesões. E existia uma dúvida, porque a escola, por exemplo, americana, o professor Willy Dávila, por exemplo, ou argentina, o professor Ubertazzi, eles gostam de fazer a histeropecia sempre pela via posterior, parede vaginal posterior. Nós fazemos quase sempre pela via anterior, até porque o prolapso maior quase sempre é anterior. Então, nós fizemos um estudo em 11 cadáveres, como foi feito os outros dos slings, e nós comparamos a via anterior e posterior. Então, vejam que esses dispositivos estão ou na artéria pudenda, ou na glútea, ou no nervo pudendo, e os fios de sutura, esse aqui é o via anterior e esse aqui via posterior. Então, a gente fez um estudo anatômico em 10 cadáveres para ver se tinha diferença em relação ao perigo de ficar mais próximo de alguma estrutura importante. Vocês vejam que não tem diferença, não teve diferença significativa em nenhum desses parâmetros pela via anterior e posterior. Então, basicamente, o que a gente faz é escolher a via de acordo com o prolapso mais importante. Como normalmente o prolapso anterior é mais importante, a gente prefere fazer a dissecção pela via anterior. A gente pode até discutir isso depois.
Outra técnica é encurtamento, esterectomia vaginal com encurtamento do útero sacro próximo à espinha isquiática. É uma técnica muito utilizada e com muitas publicações, a gente faz muito no Hospital das Clínicas, só que tem um perigo, né, um pormenor. O ureter, na altura da espinha isquiática, está muito próximo ao ligamento útero-sacro, em geral a 1,3, 1,4 centímetros. Então, a gente precisa fazer de rotina uma cistoscopia pós-operatória, a gente utiliza algum corante para que a gente possa visualizar a ejaculação do ureter. Eu vou mostrar para vocês, a gente tem, como todos sabem, uma jornada internacional de uroginecologia da USP, sempre em abril, esse ano por conta do Covid, passou para outubro, na qual sempre recebemos professores internacionais que fazem cirurgias ao vivo. Isso aqui foi uma cirurgia, um encurtamento de útero sacro pós-esterectomia do professor Willy Dávila, em 2013, e eu vou mostrar para vocês como ficou. É um prolapso de 4º grau, como ficou depois de 5 anos, inclusive. E vou mostrar a técnica. Basicamente, a esterectomia não vai ser mostrada, né? Vai ser mostrada muito en passant. Ela foi editada e o que eu queria mostrar para vocês é a técnica de encurtamento do útero sacro. Então, era um prolapso 3º, 4º grau. O que ele faz diferente do que nós fazemos basicamente no Hospital das Clínicas, é que ele começa a dissecção pela via posterior, nós sempre começamos pela via anterior. Então, aqui marcando o cardinal, o útero sacro, fazendo, então, a apexia do ligamento útero sacro, deixa reparado para que se possa fazer depois o encurtamento, e quando se traciona o ligamento útero sacro, a gente consegue sentir o útero sacro na altura da espinha isquiática, e nós fazemos a sutura com um fio inabsorvível sempre, fazendo a apexia na cúpula vaginal dos 2 lados. Aqui vocês vão ver que ele vai pôr uma sutura só e vai fazer um Rymacol. Então, aqui ele está fazendo a colocação desse fio de sutura e está indo para o outro lado. Agora vai pegar o útero sacro encurtado na altura da espinha isquiática do outro lado. Então, feito esse encurtamento, não vai ser demonstrado muito rapidamente somente a correção do prolapso anterior. Foi feita uma correção do corpo perineal, obviamente. Quando fazemos a correção anterior, sempre fazemos uma hidrodissecção, quando nós vamos fazer uma CIT específica, como foi feito nesse caso. E depois foi feita a correção do corpo perineal. Então, sempre fazemos a cistoscopia, utilizamos o índigo carmim, por exemplo, ou outro corante qualquer, e vemos se está ejaculando normal os ureteres. Lembrem que era um prolapso de 4º grau, e isso 5 anos depois, a paciente absolutamente satisfeita com ponto C em menos 6 centímetros acima da borda inferior da sínfise púbica. Outra técnica seria uma histeropexia, né? Eu vou mostrar para vocês a técnica feita pelo professor Roger Goldberg, de Chicago. Ele foi feito só com sutura, tipo, aqui foi utilizada uma sutura somente. Nós gostamos muito de usar um sling apical, né? Que a gente usa um sling apical para fazer uma correção bem simétrica do lado direito com o de lado esquerdo. Mas eu vou mostrar para vocês como pode ser feita essa preservação uterina fixando no sacro espinhal. Ela tinha um prolapso de 2º grau apical e um prolapso de 3º grau vesical, mas ela tinha um enrugamento bastante grande, vejam. Então, aqui não precisa de tela, né? Então, foi feita uma correção anterior sítio específica. Então, vejam, correção, uma dissecção anterior. Depois vai ser feito uma palpação da espinha isquiática e do ligamento, justamente para passar a agulha, que deve ser transpassada ao ligamento sacroespinhal 2 centímetros medial espinha isquiática, como nós falamos. Depois de transpassados os fios dos 2 lados, nós deixamos reparados e fazemos a correção sítio específica anterior. Primeiro, com fio absorvível de longa duração. No caso, nós utilizamos o Vicryl. Quase sempre a gente utiliza para isso o Vicryl 2.0. E depois sente-se no colo do útero e faça a apexia do colo ou do sling apical, que é bastante interessante, justamente por homogeneizar os 2 lados, como eu disse. E aí foi feito uma passagem do fio inabsorvível que estava no ligamento, no colo do útero. Com isso, você faz uma histeropexia.
Depois foi fechada a mucosa vaginal e também foi feita a correção do corpo perineal. E um ano depois, o ápice que estava em 0, vocês vão ver que vai ficar em -6, então uma correção em -8, desculpe. Então, mostrando uma correção apical adequada. E telas, na mesma técnica utilizada com fio, só que a gente usa telas, aí no caso, a gente pode usar o que nós temos hoje, é esse que é o Callister, para fazer a correção com tela do prolapso apical e anterior, o apical fazendo apexia no ligamento sacro-espinhal. Aqui é um estudo nosso, multicêntrico, randomizado. Eu acho muito interessante, que a gente discutiu isso na sexta-feira com o Ricardo, eu acho muito importante a gente validar cirurgias com estudos multicêntricos randomizados ou unicêntricos, se você tiver uma casuística adequada para isso, porque a gente valida com diversos cirurgiões. Não adianta fazer um cirurgião só fazer uma técnica, porque você está querendo validar e várias pessoas vão fazer essa técnica. Então, a gente precisa fazer um estudo randomizado para validar essa técnica com uma já consagrada. Nesse caso, nós comparamos a tela com um tecido nativo, 184 mulheres, POPQ 3 e 4 de prolapso, então colocou, fazendo comparação, tecido nativo com colocação de tela. Depois de um ano, foi publicado em 2014, depois de um ano, a tela foi melhor somente no grupo anterior, no prolapso anterior. No prolapso apical ou no prolapso posterior foi igual. Porém, as complicações foram maiores no grupo de tela. Que tipo de complicação? Extrusão. E a taxa de reoperação, apesar da eficácia ter sido menor no tecido nativo, ela foi muito semelhante, tendendo a maior no grupo de tela, justamente por conta do tratamento de complicações. Depois nós reavaliamos essa paciente, foi publicado, foi a tese de doutorado da doutora Simone Brandão, orientada por mim. Agora, em 2019, foi publicado na Neurological Dynamics, agora em 2020, com 5 anos de follow-up. Nós não temos quase estudos que mostrem 5 anos de follow-up. Mostramos resultados bastante semelhantes ao de um ano, né? Então, só foi melhor no grupo de prolapso anterior. Porém, as complicações foram significativamente mais altas no grupo de tela. Veja que a extrusão chegou a 25% em 5 anos e a taxa de reoperação, que foi bastante similar, mas a taxa de reoperação em relação à recorrência foi semelhante, foi maior, obviamente, no nativo, mas a taxa de reoperações por complicações foi significativamente maior no grupo de tela, o que dá, num total, a taxa de reoperação similar entre o grupo nativo e o grupo de tela. A cirurgia obliterativa é uma ótima cirurgia. Essa aqui é uma paciente do HC que nós operamos. Veja que ela tinha uma procedência de reto, a gente sempre tem um proctologista na nossa equipe, e foi feito uma copoclase com uma amputação de reto, e o resultado cirúrgico foi bastante interessante, e a paciente, obviamente, bastante satisfeita com o tipo de cirurgia. E a via abdominal, como já foi salientado sexta-feira, nós temos a coposacropexia, que é gold standard para pacientes com prolapso apical, principalmente, a histerosacropexia, sempre visando a sutura, né, no ligamento anterior longitudinal da coluna, que vocês podem visualizar aqui, e aqui fazendo uma tela em Y, a dissecção anterior até o colo vesical, a dissecção posterior, aqui há quem faça a conexão no músculo levantador do ânus. Nós preferimos na parede vaginal posterior, bem distalmente na vagina, por acreditar que você mantenha melhor a anatomia dessa paciente. Aqui foi uma publicação, nós fizemos, a Yuga fez uma atualização de todas as terminologies que foram feitas em 2010, foi feita agora em 2020, foi publicado no International Journal, vocês podem ter o acesso. Essa de tratamento cirúrgico de prolapso está fantástica, com várias ilustrações e vários resultados muito interessantes. Basicamente, terminologia cirúrgica para a correção do prolapso genital. Vejam que a grande maioria faz a correção botando a parede vaginal posterior bem distal e fazendo a correção na parede vaginal anterior até o colo vesical.
e conectando, fazendo a sutura no ligamento sacroespinhal. Aqui eu vou mostrar para vocês uma cirurgia feita pelo professor Bruno Deval na nossa jornada aqui. O professor Bruno Deval é o presidente do grupo de interesse em laparoscopia da Yuga. Veja que foi feita uma histeropexia. Esse é um detalhe interessante. Veja que usa uma válvula maleável, como nós utilizamos, já discuti isso com o Ricardo na sexta-feira, na parede vaginal posterior, que molda muito bem a parede vaginal posterior, e a gente disseca o peritônio até a região bem distal da parede vaginal posterior, para que a gente prepare a vagina para receber a tela. Então, veja a dissecção da parede vaginal posterior, bem distalmente, então é bastante fácil essa dissecção com a válvula maleável. Próximo ao corpo perineal, vai ser feita uma histeropexia, num prolapso de 3º grau. Depois nós abrimos 2 pertúitos no ligamento largo, por onde nós vamos passar os braços da tela. Então, esses pertúitos são feitos em 2 ligamentos largos e depois a gente faz a dissecção anterior. A gente desce a dissecção anterior até o colo vesical, justamente para que a gente possa corrigir a cistocele. Então, essa paciente, lembrando, ela tinha um prolapso de 3º grau. Então, essa dissecção anterior, dissecando até o colo vesical. E aí faça a sutura da tela em Y, que eu comentei com vocês. Sempre fazendo a sutura com fios, aqui no caso, ele usou fios inabsorvíveis. Aqui é a dissecção do promontório, né? Aqui é o ligamento longitudinal anterior da coluna. Vai fazer a apexia com o fio inabsorvível. Então, ele deixou um fio no ligamento anterior da coluna, no promontório, reparado. Aí vai colocar a tela. Aqui a tela posterior, bem na região distal da vagina. Aqui há quem faça a utilização dos fios absorvíveis e outros de inabsorvíveis. Nós utilizamos inabsorvíveis. Quem preconiza os absorvíveis é por conta de extrusão do fio na vagina, mas a gente não tem tido. Então, a gente está usando inabsorvível também na vagina. Então, vejam que ela é bem distal, depois é feito várias suturas, e principalmente no ápice. Você precisa fazer um ancoramento no ápice, como foi feito agora. Depois coloca-se anterior, sempre na altura do colo vesical, como eu disse a vocês. O primeiro ponto foi feito na região mais distal, próximo ao colo vesical. Depois face 4 pontos, mais ou menos, na parede vaginal anterior. Depois, os braços da tela são colocados pelos orifícios do ligamento largo bilateralmente. E depois essa tela, esses braços de tela, tanto anterior quanto posterior, são levados àquele ponto de sutura que ficou reparado no promontório. Depois de feito isso, obrigatória é o fechamento. Aqui é o ponto, então, que deixou reparado no ligamento anterior da coluna. E aí passaram-se, então, os braços anteriores, que passaram pelos ligamentos largos dos 2 lados, juntamente com o posterior. Então, eu estava dizendo que é fundamental o fechamento do peritônio, né? Você não pode deixar nada da tela à vista, porque senão você poderia ter uma extrusão de alça intestinal. Então, todo esse peritônio tem que recobrir toda a tela. Nenhuma parte da tela pode ficar exposta. E aí, o final da cirurgia, eu vou mostrar para vocês como a paciente ficou depois de anos. Lembre-se que era um prolapso de 3º grau. Esse é um dado muito interessante da gente acompanhar. Toda a jornada a gente apresenta os resultados passados, de cirurgias passadas. Então, lembre que ela tinha um prolapso apical, ela tinha um 3º grau, e aí esse resultado final da paciente ficou bastante interessante. Esse aqui é uma publicação nossa de agora, juntamente com o professor Bruno Deval, que foi o grupo de interesse de laparoscopia da Yuga, no tocante a pontos que são referidos
na técnica cirúrgica da copo-sacrofixação. Eu recomendo que vocês leiam isso. É muito interessante essa publicação. Ela mostra exatamente todos os pontos cirúrgicos da copo-sacrofixia. E no tocante à parte posterior, que a gente tinha comentado na sexta-feira, a grande maioria faz a fixação na parede vaginal posterior, inclusive essa recomendação do grupo de interesse, mas embora alguns façam a do fixação levantador do ânus, como o Ricardo comentou. Esse é um trabalho da Escola Paulista, do professor Rodrigo Castro, de histeropreservação comparado com histerectomia. Isso é uma meta-análise na literatura com todas as técnicas de correção apical, tanto laparoscópica quanto vaginal, mostrando que não há diferença significativa entre histeropexia e histerectomia vaginal com pexia em algum ligamento. Porém, essas meta-análises mostraram que existe um viés muito grande, porque histeropexia está indicado em prolapso apical de 2º grau, né? E eles colocam 3º e 4º grau tudo no mesmo saco. Então, obviamente, o resultado da histeropexia nesse sentido tende a ser pior. Tá? Esse aqui é uma revisão nossa da FIGO, do grupo da FIGO, na qual nós fizemos uma revisão sobre prolapso apical. É fundamental que se faça a correção do prolapso apical com pexia em algum desses ligamentos que nós comentamos. Então, útero sacro encurtado, sacro espinhal ou ligamento longitudinal anterior da coluna, mas nós temos que fixar em algum desses ligamentos. E esse é o guideline de prolapso da Febrasgo, que não é nada diferente do que nós falamos durante a apresentação toda. Então, compartimento anterior, que foi baseado numa revisão sistemática, como eu disse a vocês. Compartimento anterior, preferencialmente, fazer o tratamento site-específica, como eu disse, somente tela naqueles casos excepcionais. Compartimento apical, individualizar a paciente é fundamental. Cada paciente terá a melhor cirurgia para ela. E a copoclase, a gente tem que lembrar que é uma ótima situação para algumas pacientes específicas, principalmente aquelas que não querem ter sabidamente uma atividade sexual. E a via posterior, nós sabemos que não devemos utilizar a tela, então devemos fazer sempre com um tecido nativo. Eu gostaria de concluir, então, a apresentação dizendo que no tratamento do prolapso genital, o diagnóstico acurado é fundamental, compartimentalizado, fazendo com que a terapêutica possa ser adequada, que vai depender de cada paciente, da idade, da recidiva, existência de fáscia ou não, condições clínicas, grau do prolapso e atividade sexual, para que a gente possa oferecer o melhor tratamento e, com isso, melhorar a qualidade de vida das nossas pacientes. Muito obrigado, gente. Estou aberta para qualquer pergunta que vocês queiram fazer. Muito obrigado. Obrigado, Laia. Doutor Jorge, aula fantástica. Eu aqui agradeço imenso. Acho que a nossa oportunidade de todos cá, que estamos a sala cheia, de podermos ter essa aula maravilhosa. Vou me dar o direito de começar. E uma questão, assim, falando da fisioterapia, óbvio, é o meu ponto de vista e é aquilo que eu sei. Quando nós falamos, denominando a fisioterapia, a área da fisioterapia que atende a uroginecologia é a uroginecologia. Nós começamos, na fisioterapia nós somos muito novos ainda nessa área. E quando nós falamos da fisioterapia pélvica, não necessariamente estamos falando da uroginecologia. É uma das coisas que eu tento manter-me firme, é que quem quer trabalhar nessa área tem que ter mesmo conhecimentos específicos de uroginecologia. Alguns fisioterapeutas que só fazem a fisioterapia pélvica não necessariamente sabem fazer uma avaliação via vaginal, sabem trabalhar a uroginecologia. É o meu ponto de vista pelo que eu tenho visto nos últimos 10, 15 anos. A FISA é muito nova ainda, né? Então, as denominações ficaram um pouco estendidas e, infelizmente, não está bem claro. Na minha opinião, o que é claro é para trabalhar nessa área, a gente tem que fazer a uroginecologia e a obstetrícia, quem quer também atender as grávidas. Em relação ao que você disse da atividade física, é muito importante, quando nós pegamos uma paciente com alguma disfunção do pavimento pélvico, embora a atividade física seja muito importante na qualidade de vida das pacientes, infelizmente, algumas vezes nós temos que pedir ou que elas parem
temporariamente essa atividade física. É da mesma maneira, se você tem uma lesão de ligamento do joelho, e é uma lesão grave de ligamento, esse paciente vai ter que parar a atividade física até recuperar o joelho e voltar gradualmente à atividade física. Se nós tivermos uma paciente com prolapso de grau 3 ou 4, nós vamos ter que readequar muito essa atividade física e algumas vezes pedir que ela seja parada, mudar para uma pequena caminhada, até ter um tratamento adequado, cirúrgico ou fisioterapêutico, e depois voltar gradualmente à atividade física. Infelizmente, às vezes temos mesmo que recomendar diminuir muito o impacto, porque é cada vez mais claro que o exercício de alto impacto prejudica muito o pavimento pélvico e também em relação ao prolapso ou incontinência urinária. Eu tenho bastante o hábito, se as minhas pacientes têm um prolapso mais elevado, pedir que a gente revê junto a atividade física e diminuímos e vamos aumentando a atividade física à medida que a estrutura musculoesquelética esteja mais adequada. Tem um grupo que eu gosto muito de fisioterapeutas e a gente troca bastante casos clínicos, e lá eu vi há uns 2 ou 3 anos o uso do prolapso, por exemplo, com uma paciente de pós-parto. Ela ainda não tem, essas mulheres que querem mesmo voltar às atividades físicas precocemente, e ela ainda não tem a musculatura e a estrutura corporal já adequada, em 2, 3 meses de pós-parto já quer voltar a correr ou quer fazer uma atividade física de alto impacto. E elas falaram uma coisa que tem resultado bastante, é usar o pessário durante esse período só na área dessa atividade física de alto impacto, não precisa ficar com o pessário o tempo todo. Estou falando de pacientes europeias que têm alguma diferença em entendimento do uso do pessário, e tem tido bons resultados. Então, eu comecei a ver o pessário de uma maneira coadjuvante e não um tratamento definitivo, enquanto o tratamento está sendo procurado ou enquanto o corpo está se adequando para que o pessário não seja realmente necessário. Então, eu acho que é um uso bastante interessante do pessário, específico nessa atividade de alto impacto, enquanto você está se tratando. Não sei o que você acha disso. Eu acho que é um ponto fundamental que você tocou. Primeiro, com relação à parte da fisioterapia uroginecológica, eu não sei se você sabe, mas meu doutorado foi em fisioterapia. Isso nós estamos falando de 99, né? Então, nós estamos falando de 20 anos atrás. E foi quando começou a fisioterapia uroginecológica, na realidade. Meu doutorado foi em cone vaginal. Então, eu sou um adepto ferrenho de vocês, fisioterapeutas, acho muito importante. Nós temos um grupo muito forte de fisioterapeutas no Hospital das Clínicas, chefiado pela Beth no nosso setor. E não dá para andar sem fisioterapia, né? Isso com relação a prolapso, isso com relação a todas as disfunções do assoalho pélvico. E nas demais pontos da medicina, né? Mas basicamente na uroginecologia ela é fundamental. A ponto de toda a cirurgia a gente recomendar a fisioterapia pós-operatória, inclusive com uma relação muito forte com a recidiva, né? Quando você faz, você diminui a chance de recidiva, porque quando você faz a cirurgia, você está corrigindo a anatomia, você não está corrigindo a função, né? Então, a função muscular, etc., a gente precisa da fisioterapeuta. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto, pessário em situações especiais, como espera de cirurgia, pacientes que estão muito incomodadas, isso é muito comum, né? De perder urina durante uma maratona ou de fazer alguma coisa. Então, elas usam pessário com resultados bastante interessantes, e principalmente quando espera a cirurgia. Eu acho que é um ponto fundamental e muita gente faz isso, viu, Léo? Uma coisa que, não sei se é do meu feminino, ou por eu trabalhar muito com sexualidade, quando nós falamos da colpoclase e cortar a vagina da paciente porque ela acha que ela não vai ter mais relação sexual,
qual é a certeza, independente da idade dessa paciente, e o meu trabalho às vezes é muito voltado à sexualidade, isso tem que ser muito, muito bem explicado, né? Porque uma Sem senhora dúvida. de 70, 80 anos, graças a Deus, ainda pode voltar a se apaixonar. E ela pode voltar a querer ter a sua sexualidade ativa novamente. Não é um pouco agressivo? Na realidade, não, viu? Porque tem pacientes que pedem, pelo amor de Deus, para você fazer essa cirurgia, né? Eu já fiz, inclusive, em pacientes com essa idade e que eu jamais proporia para ela porque ela foi com o marido, entendeu? Mas ela queria saber quais alternativas. Eu falei, mas essa aqui eu não recomendo para a senhora, justamente porque você não pode ter mais relação sexual. Por mais que você deixe uns 3, 4 centímetros de vagina, quando você faz uma copoclase, você precisa falar para ela e ela assina um termo dizendo que ela não vai ter mais relação sexual, né? E tem muitas pacientes, concordo com você, hoje a sexualidade mudou, né? Hoje, principalmente depois da era do Viagra, etc., a gente tem uma sexualidade até mais, mas a gente tem que explicar muito bem para ela que ela não vai ter, ou que ela não deve ter mais atividade sexual. A gente assina um termo. Se ela não assinar um termo, não faça essa cirurgia. E por mais que você deixe 3, 4 centímetros de vagina, não é, você vai te dificultar e ela pode te questionar depois com relação a isso. Mas tem que ser muito bem explicado antes, tem que assinar um termo. Concordo com você, a sexualidade hoje em dia está diferente, por isso que a gente tem que ter muita certeza do que vai fazer. Agora, é uma cirurgia fantástica, realmente é uma cirurgia muito boa para essas pacientes. Principalmente aquelas que têm, como você falou, 80 anos, complicações clínicas importantes, e que ela jura por Deus. Eu já encontrei vários, olha, não quero ter. Muitas vezes você escuta, né? Meu amor morreu há 20 anos, ele jamais teria outro, não sei o quê. Mas você fala, mas se encontrar um príncipe encantado daqui a pouco, eu nunca, jamais, eu assino qualquer termo que você quiser. E até hoje, as copoclises que eu fiz, nenhuma se arrependeu, viu, Laira? Mas você tem que deixar muito bem explicado. Eu sempre acho que a decisão final tem que ser da paciente. O corpo é dela Claro. e qualquer procedimento elas é que tem que definir. Mas a copoclase sempre me deixa assim, será que elas realmente têm certeza? E talvez daqui a uns 20, 30 anos essa cirurgia não exista mais. A minha geração já não vai aceitar que talvez a gente queira levar a sexualidade. A minha impressão é que vai fazer mais do que faz hoje, viu? Será? Mas você vai viver mais, você vai viver com 90, 100 anos, então você vai fazer mais tardiamente, mas é uma cirurgia ótima. Doutor Jorge, eu vou abrir a palavra aqui. Olha só quem acaba de chegar, doutor Hélio Reto. Tem Oi, Hélio. algumas perguntas. Você consegue ler o chat? Não estou conseguindo ver. Não tem problema. Eu vou abrindo e eles mesmos vão fazendo as perguntas, que eu acho que assim fica mais interessante. Okay. Silvia, estou tentando abrir o seu microfone. Oi, boa noite, tudo bem? Boa noite, tudo bem? Parabéns pela excelente aula. O Jorge, um velho amigo, um grande professor, sempre muito didático, gostei muito. E o que eu coloquei, Jorge, é que quando eu uso tela agora na cirurgia vaginal para correção do prolapso, eu tenho preferido usar aquela tela menor, que é o Splentes, do que o Calista. E eu gostaria de saber se você gosta também ou se você não gosta. Doutor Jorge, nós não estamos conseguindo te ouvir, mas eu não te deixei no mudo. Ok? Agora sim. Silvinha, é um prazer estar com você aqui de novo. Você é amiga, por isso que você fala essas palavras carinhosas. Mas eu sou que nem você, viu? Eu prefiro muito mais um sling apical do que uma tela. Só que nós falamos na tela no caso de uma ausência total de fáscia vaginal, né? De fáscia pubcervical. Somente nesse caso que eu escolheria o Calista, porque se você fizer um sling apical, você não vai corrigir o defeito anterior, ele vai continuar com o cistocele, né?
Então, a ideia de escolher uma tela ao invés de um sling apical numa esteropexia é justamente por você ter uma ausência completa da face pubcervical. Senão, eu sempre prefiro o sling apical, como você comentou. Obrigada. Era essa daí que eu tinha perguntado aí durante a sua aula. E, mais uma vez, parabéns. Foi brilhante. Obrigado, Silvinha. Obrigado. Hélio, estou te vendo aqui, Hélio. Está fechado. Eu acho que está apertado, que eu vou tirar o mudo dele. Só um pouquinho. Dilermando, eu vou abrir o seu microfone para você fazer a sua pergunta. Olá, doutor Jorge. Obrigado pela oportunidade. Eu sou médico urologista em Curitiba, com atenção na parte de uroginecologia. E eu sou prazer ver você aqui, Dilermando. Prazer. Eu sou um entusiasta da laparoscopia, sabe, doutor Jorge? Então, eu fiquei muito contente de ver o seu caso ali. Eu faço muito a sacrocolpopexia laparoscópica e eu acredito ser uma cirurgia muito interessante nos prolapsos multicompartimentais. O que o senhor acha disso nesse sentido? E eu acho que a gente utiliza pouco essa cirurgia por conta da curva de aprendizagem, que queira ou não queira uma cirurgia bem cheia de detalhes na laparoscopia, nem sempre é a mesma coisa, né? O que o senhor acha disso, doutor Jorge? Olha, eu gosto muito dessa cirurgia, a gente faz bastante. Eu só complemento a via vaginal com a correção do corpo perineal, né? Então, eu sempre que faço essa cirurgia, eu faço uma diminuição de átrio genital pela via posterior. Mas eu acho uma ótima cirurgia para aqueles casos na quais não tem contraindicação para laparoscopia, né? Principalmente pacientes ígidas e que não sejam tão idosas. É uma ótima cirurgia, mas como você falou, tem alguns pormenores. Você precisa cobrir toda a face, a parede vaginal anterior e posterior. Então, esses cuidados que eu falei, de você descer bem, tanto o posterior quanto o anterior, são muito importantes nessas pacientes que têm esses prolapsos multicompartimentalizados. Eu também gosto muito da laparoscopia, viu, Dilermando? Só não acho que não pode generalizar para todos os casos, né? Existem casos que são melhores pela via vaginal e tem casos que são melhores pela via laparoscópica. Sim, concordo. E eu teria aproveitar, já que eu estou com o microfone aberto, eu gostaria só de fazer uma outra pergunta com relação à transmissão de pressão. Nem sempre é fácil identificar, eventualmente, num defeito que você acaba, por exemplo, o mais comum, que é um defeito anterior com prolapso apical associado, né? Você vai lá, corrige, e, eventualmente, 3 meses depois, 4 meses depois, você vê a paciente, ela está com uma retocele aumentada, talvez por uma transmissão de pressão que você, em um primeiro momento, não havia identificado. O senhor tem alguma forma de agir nesse sentido? O senhor já procura algum defeito ali na hora para ver se já... porque, às vezes, a cirurgia, a gente sabe que a cirurgia vaginal também, ela muda, às vezes... durante o ato cirúrgico, você pode mudar um pouco de estratégia de acordo com até o próprio exame clínico da paciente anestesiada, ele muda um pouquinho. O que o senhor me diz assim? O senhor acaba vendo esses casos assim, dessa forma? Olha, eu nunca fiz, pelo menos, a gente nunca fala que nunca vai fazer, mas eu nunca fiz uma correção anterior apical sem fazer posterior junto, viu? Junto? Porque você precisa fazer uma avaliação muito bem feita, muito criteriosa, que eu falei para você durante a apresentação, né? Por menos que seja o prolapso, se tiver um prolapso grau 1, por exemplo, posterior, e você corrige o 3 de apical e anterior e deixar esse 1 posterior, ele vai descompensar. Vai descompensar. É muito comum a paciente me procurar após uma cirurgia de prolapso posterior e que não mexeram no anterior e no apical. E ela me procura com prolapso de útero e anterior, de bexiga, entendeu? E aí acaba tendo que corrigir e o posterior está bonitinho, porque ele fez uma correção posterior. Então, normalmente eu faço uma correção dos 3 compartimentos. É difícil você ter um prolapso importante, que você precise fazer uma sacropexia, sem ter um compartimento posterior associado. Então, eu sempre faço os 3 juntos. Tá certo. Agora, a avaliação pré-operatória dessa paciente é fundamental, como eu falei. E você falou bem, com anestesia, você pode avaliar melhor ainda. Mas é muito difícil você ter um prolapso anterior
e apical grande, que recomende a copossacro, e você não ter o posterior. Não ter o posterior, né? Tá certo. Obrigado, doutor. Imagina. Diego, estou abrindo o seu microfone, Diego. Diego, por mim o seu microfone está aberto, você tem que abrir você mesmo agora. Pronto. Boa tarde, eu sou o Diego, urologista do Uruguai. Vou tentar fazer que vocês me compreendam em português, que é muito ruim. Não, vamos falar em portunhol. Mas eu tenho mais dificuldade de falar no portunhol que no português. Então tá bom. Aí eu sou felicitar, agradecer a palestra. Eu queria saber, já nas técnicas da histeropexia apical com útero ou para cúpula, qual é a sua experiência nas novas técnicas, como é a fixação com a âncoris? Eu não entendi. Qual fixação? Se tem experiência com a fixação com a nova técnica, com a âncoris do Promedon, que se é a histeropexia ou a colpopexia com técnicas do arpão sem linha apical. Sim. É mais ou menos igual ao cápio, né? Então, eu acho que é uma técnica muito boa. Na realidade, o kit do Splentes, da Promedon, ele já vem com a opção de você fazer só com fio ou com sling apical, né? Sim, então, mas... a minha preferência é eu prefiro usar o sling apical, porque eu acho que fica homogêneo os dois lados e não fica pendendo para um dos lados. Quando você faz uma sutura, por exemplo, que você possa fazer uma sutura mais forte de um lado do que do outro. E você acaba deixando, eu pelo menos eu deixo 2 dedos de distância entre o sacro espinhal e o colo do útero, no caso, né? Numa histeropexia. De cada lado. Diego, não sei se você sabe, nós vamos ter o Regional Meeting da Yuga no Uruguai, em Montevidéu, em novembro. Sim, a gente está trabalhando nesse assunto com o Dr. Edgardo. Eu estou na iniciativa da Super, né? O programa foi aprovado total, viu? Pelo board. Já sei, a gente estava aí no comitê trabalhando com o Dr. Edgardo. Então, eu queria convidar todo mundo no grupo para estar em Montevidéu de 24 a 27 de novembro, que vai ser um regional meeting fantástico. A gente vai estar esperando aqui com muito carinho. Vamos esperar que a gente possa voltar a viajar logo. Mas para Montevidéu nós vamos lá e depois a gente faz um fim de semana em Punta del Este. Bonito, gosto. Doutora Virgínia, Jorge, eu vou colocar a Virgínia. Virgínia, vê se você consegue abrir seu microfone, já está aberto por mim. Ela já abri. Obrigada, já Virgínia. Abri. Boa noite. Oi, Vivi. Vivi. Oi, Jorge. Eu tinha assistido essa sua aula quando você apresentou libidocência. Eu falei para você que eu adorei, fantástica, maravilhosa. Não tenho nenhuma dúvida, não deixa dúvidas. A única coisa que eu queria fazer um comentário, eu queria saber se é com você assim também, sobre isso que a Laira falou. No nosso ambulatório, Laira, as pacientes que têm o melhor índice de qualidade de vida e satisfação pós-cirúrgica são da colpoclase. Quando a gente faz o questionário antes e depois, você acredita? Eu nunca sei se é uma questão pessoal ou profissional. Eu acho que isso é mais pessoal do que profissional. É uma ótima cirurgia, viu, Laira? Mas como eu acho que você voltou no ponto muito importante. Ela tem que ter certeza absoluta que não quer ter uma atividade sexual. Exatamente. Obrigado, Vi. Beijo, Jorge. Beijo, obrigado, Virgínia, beijo. Obrigada. Beijo, Laira. Tchau, até. Obrigada. Ela está para outro meeting. Vou estar aí correndo. Tchau, gente. Tchau. Deixa eu ver se eu consigo abrir aqui o microfone. O doutor Hélio está com um problema com o microfone dele, que eu abro, mas ele não consegue abrir. Na hora que ele conseguir, eu já passo. Depois você comenta com ele que nós falamos da Interocele que ele comentou na sexta-feira pela via vaginal.
que eu concordo Não, com ele. sim. Eu tô aqui no WhatsApp, ele está tentando funcionar lá, a gente está aqui conversando. Ok. Problemas técnicos. Mais alguém quer fazer alguma pergunta? É só me pedir que eu abro o microfone. Enquanto não temos mais nenhuma pergunta. Doutor Jorge, falando da fisioterapia, prolapso grau 1 e 2, você sempre recomenda fisioterapia antes da cirurgia? Olha, depende muito de cada paciente, né? Eu acho que 1 e 2, o problema maior é o grau 2, né? Porque o grau 2 vai de -1 a +1. Então, você tem paciente muito sintomática, que é +1, ou seja, está para fora da vagina, e pouco sintomático quando está em -1 ou 0. Então, eu acho que o prolapso de segundo grau, ele tende ainda a ser dividido em 2A e 2B, viu? Então, seria até 2A, eu acho que a fisioterapia é fantástica, é bárbara. Então, eu sempre indico até para ver se ela se resolve os problemas dela e ela não precise de uma cirurgia, tá? Agora, se ela continuar sintomática, ela nunca perde essa fisioterapia pré-operatória, porque sempre vai melhorando a função e ela vai melhorar, inclusive, depois do resultado pós-operatório, já que ela vai voltar a fazer fisioterapia no pós-operatório. Então, todas as suas pacientes no pós-operatório são recomendadas a fazer fisioterapia? Sem dúvida. E você tem visto melhora na durabilidade da cirurgia? Não tenho dúvida. Você sabe que até é interessante que um dos convidados internacionais, quando fizeram a cirurgia, e a gente sempre mostra o resultado depois de 1 ano, 2 anos, 3 anos, e isso vamos dizer assim, alguns profissionais não gostam, né? Vai que não ficou bom, não mostra, Jorge, porque não sei o quê. Então, eu sempre mostro. E uma delas não ficou tão bom, vamos dizer assim. Aí falou assim, lá no meu serviço eu sempre falo para fazer fisioterapia pós-operatória, né? Aí eu falei, aqui também, aqui a gente sempre faz, né? Então, é uma recomendação já absoluta, eu acho que vale a pena. Nem que faça um treinamento curto, aquelas pacientes que não podem, faz um treinamento curto e depois faz em casa, mas é importante fazer no pós-operatório, para diminuir a chance de recidiva. E voltando à sexualidade, tirando a parte funcional, a parte da sexualidade também é melhor nas pacientes que fazem fisioterapia? Não tem dúvida. Não tem Muda dúvida. muito, né? Porque por mais que vocês mudem a estrutura, a função, a sensibilidade, a percepção corporal é uma das coisas que a fisioterapia consegue fazer que nenhuma cirurgia vai fazer. Fantástico. Não, eu sempre recomendo a fisioterapia nas pacientes que não vão operar e nas que vão operar também no pós-operatório, seja de incontinência urinária, seja de prolapso vaginal. Acho que a única questão que ainda não está bem esclarecida é a fisioterapia pré-operatória para aquelas que já sabem que vão operar. Por questões financeiras, né? Talvez elas Sim. não tenham a questão financeira de fazer o pré-operatório, e se elas tiverem que optar por uma ou por outra, e a financeira não é só o pagar, é ter a disponibilidade. Nós sabemos, São Paulo, os pacientes não têm dinheiro para pagar o ônibus até o tratamento. Então, mesmo que o tratamento seja gratuito, há um dispêndio financeiro. Sim, então, não tem dúvida. Inclusive de espaço, né? No serviço público, você não tem como atender todas as pacientes 2 vezes por semana ou 1 vez por semana. A gente tem uma fila de 6 meses. Então, é muito complicado. Então, a gente começou, inclusive, um atendimento em grupo para ver se minimiza isso, né? Então, é complicado. Saúde pública não é fácil. O atendimento em grupo, você estava na minha banca de doutorado, o atendimento em grupo, desde que todas as pacientes sejam avaliadas antes, é fundamental, não se pode colocar num grupo sem uma prévia avaliação, e elas já tenham uma consciência e uma contração de 2 ou mais, o atendimento em grupo ele é muito útil e muito válido. Eu acho que nós acabamos não fazendo tanto algo que pode ser muito bom para a paciente, desde que ela seja adequada a entrar no grupo. Eu tive ótimos resultados com as minhas pacientes em grupo, que era o meu grupo controle. Então, a gente não pode tirar isso de vista, que o atendimento em grupo também pode ser muito benéfico. Sem dúvida, sem dúvida. A gente fez um estudo, viu? Isso nós estamos falando de 20 anos atrás, no Hospital Pérola Byton,
nós fizemos um estudo comparativo, acho que é com a Cris Magaldi, nós fizemos um estudo comparativo de atendimento em grupo com um atendimento individual e foi bastante similar. Nós estamos falando de grupo de 90 pacientes. Então, é muito interessante a nível de serviço público, né? Isso é uma coisa muito interessante. Fernanda Dijon, eu abri seu microfone, quer falar alguma coisa? Oi, Fê. Oi, doutor Jorge. Primeiro, parabéns pela sua aula, foi maravilhosa, como sempre. E eu queria que o senhor comentasse um pouco a respeito da incontinência urinária oculta, de quando é melhor a gente fazer uma abordagem simultânea nos casos de prolapso, principalmente nos casos de prolapso mais avançado, ou quando é melhor a gente fazer uma abordagem expectante e, se preciso, fazer um sling num segundo tempo. A opinião do senhor em relação a isso. Obrigada. Fê, essa é uma ótima pergunta, né? E é uma controvérsia muito grande hoje. Então, assim, a gente tem, inclusive, uma meta-análise publicada em 2015 no International Journal, com a Priscila, eu e a Priscila, na qual nós fizemos uma meta-análise sobre isso, né? E acabou de sair uma meta-análise de 2019 agora, justamente sobre isso, também no International Journal, que citou a nossa de 2015, na qual, só para explicar para os residentes, né? Então, é muito comum quando você tem um prolapso de terceiro e quarto grau, você tem uma angulação da uretra e, com isso, você ter uma obstrução mecânica. Então, ela teria uma incontinência oculta e, quando você corrige o prolapso, você tira essa obstrução mecânica e a paciente pode apresentar incontinência urinária. Então, essa meta-análise agora, mais recente, mostrou que a chance de você desenvolver um prolapso, uma incontinência no pós-operatório, ela existe, porém, se ela tiver uma disfunção miccional no pré-operatório, mesmo que seja incontinência urinária oculta, você pode ter problemas no pós-operatório em termos de retenção urinária. Então, hoje a tendência é pacientes que têm incontinência urinária evidente, ela sente, corrige-se ao mesmo tempo. Paciente que tem incontinência urinária oculta ou que não tenha incontinência urinária, prefere-se avaliar no segundo tempo depois da correção do prolapso. Essa é a conclusão da meta-análise, que é muito semelhante ao que a gente teve uns anos atrás, né? Então, a conduta é até nem pesquisar incontinência oculta, já que você não vai conseguir avaliar de uma forma adequada tamanho o prolapso, você vai ter que reduzir o prolapso durante uma avaliação urodinâmica, por exemplo, que não vai mimetizar o que normalmente ela faz. Então, você pode fazer uma correção cirúrgica inadequada da incontinência urinária e piorar ainda mais a situação da paciente. Então, a recomendação dessa meta-análise, que eu concordo, é pacientes que têm incontinência urinária oculta ou que não tenha incontinência urinária, não se corrijam ao mesmo tempo, espera-se o segundo passo. Perfeito, doutor Jorge. Muito obrigada. Doutor Jorge, quando se espera para o segundo passo? As pacientes... Ela sempre, esse segundo passo não é muito... Esse segundo passo vai depender muito do sintoma da paciente, né? Mas antes de qualquer coisa, a gente sempre recomenda a fisioterapia previamente para ver se ela melhora a incontinência. Inclusive, eu falo isso no pré-operatório, viu? É fundamental você discutir com a paciente no pré-operatório, explicar para ela que ela pode desenvolver incontinência urinária por causa disso, que pode ser resolvido com fisioterapia no pós-operatório, e a gente vai reavaliar depois disso. Isso é fundamental que se fale antes, porque senão a paciente vai ficar muito mais brava com você. Se fala assim, eu tinha uma bola na vagina, mas eu não usava fralda. Exato, então a frustração da paciente é imensa. Você é o pior cara do mundo para ela, né? Às vezes nós temos que lidar, porque as pacientes elas fazem algum procedimento e elas esperam 100% depois. E quando a gente não explica que talvez isso possa acontecer, elas acham... Eu já peguei paciente pós-cirurgia de prolapso e falar que foi erro médico, agora elas ficaram incontinentes. Não foi um erro médico, é uma consequência que pode ter da sua correção.
e às vezes não deixar isso muito bem explicado para a paciente. E a gente sabe, às vezes a gente explica e elas não ouvem, elas só querem ouvir aquilo que é bom. E só depois no pós-operatório que elas falam tudo que não aconteceu. É verdade. Mais alguém tem mais alguma questão? Doutor Jorge, então, já estamos... Não sei se você quer complementar mais alguma coisa. Na verdade, eu queria agradecer a presença de todos, queria agradecer você pelo convite, foi um momento fantástico para a gente fazer esse bate-papo. Eu queria convidar todo mundo para a reunião da Yoga em setembro, que vai ser de 2 a 5 de setembro. Depois, para a nossa jornada aqui em São Paulo, internacional, da USP. É Amsterdã, certo? Não entendi. Em setembro é Amsterdã, não é? É, em Reik. Em Haia, bem próximo. Não sabemos como a gente vai estar até lá, em termos de Covid, né? Nós precisamos esperar aí as próximas semanas. Depois nós temos a nossa jornada aqui de 15 a 17 de outubro, que vai ser fantástica. A gente adiou de abril para outubro por causa do Covid. Espero estar com todo mundo aqui, como sempre. E em novembro, em Montevidéu, né? No Regional Meeting da Yoga, lá em Montevidéu, de 24 a 27 de novembro. Espero encontrar todos vocês lá. De novo, foi um prazer estar aqui com você, com o pessoal todo. Muito obrigado pelo convite. Eu é que agradeço imenso, foi uma aula fantástica e, como sempre, já nos conhecemos há algum tempo. Tive o grande prazer de te ter na minha banca de doutorado, que foi muito bom, uma honra. E a todo mundo que está perguntando das aulas, eu estou começando um projeto novo, que começou hoje. As aulas estão um pouco atrasadas, mas eu prometo que até a semana que vem eu acho que eu já consigo colocar tudo isso. Vai estar no canal do YouTube todas as aulas. Eu, antes de colocar as aulas online, eu mando o link para quem fez a conversa, ver se quer fazer alguma correção. Às vezes a gente pode falar alguma palavra errada. Nenhum vídeo é editado no seu conteúdo, mas nós conseguimos escrever coisinhas nos vídeos. Então, eu nunca mando aula antes do palestrante dar o ok, mas eu vou tentar fazer tudo isso e deixar as aulas disponíveis até no máximo na próxima segunda-feira. Não se preocupem que todas as aulas estarão disponíveis. Eu só estou aqui com um tempo um pouquinho corrido por causa de outros projetos aqui em Lisboa. Jorge, mais uma vez, muitíssimo obrigada. Te pedi licença no começo, e você me deu. Eu vou partilhar 20 segundinhos de um vídeo com vocês, para vocês verem o que é que eu estou fazendo aqui, se eu conseguir. Eu acho que eu consigo. Ok. Nossa, então, esse é o grande motivo de eu estar tanto tempo ocupada. Todo mundo fala, né? É quarentena, você está isolada, como é que você não tem tempo? Não, realmente, essa minha quarentena, esse meu isolamento não foi tão calmo assim. Então, por isso é que eu não tive tanto tempo, mas eu sumi. Não, está aqui. Eu estou aí, eu não me vejo. Vou terminar sem me ver. Jorge, mais uma vez. Consegui. Muito, muito, muito obrigada. Foi um prazer imenso. Sua aula foi fantástica. E espero que tudo seja normalizado, mas aqui para a Europa, certeza que eu consigo viajar em setembro. Para a América, eu já não sei. Espero que sim, que outubro é aniversário da minha mãe, de 70 anos. Eu espero